Portela, eu às vezes meditando, acabo até chorando e nem posso me lembrar. Em teus livros tem tantas páginas belas. Se for falar na Portela, hoje eu não vou terminar. A mangueira de Cartola, velhos tempos de apogeu, o Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu. Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo Benjamin de Oliveira. Portela, Portela, eu às vezes meditando, acabo até chorando e nem posso me lembrar. Em teus livros tem tantas páginas belas. Se for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. A mangueira de Cartola, velhos tempos de apogeu, o Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu. Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo Benjamin de Oliveira. De todos os compositores da música popular brasileira, nenhum foi tão citado em canções depois da morte quanto Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela. Em um tempo em que os sambistas eram perseguidos pela polícia, comparados com marginais, Paulo chegou para modificar essa imagem. Suas iniciativas foram fundamentais para que o sambista saísse do gueto e ganhasse o respeito de todos os setores da sociedade. E confesso boca aberta, de manhã quando desperto, com tamanho esplendor. Quando o nosso infinito se apresenta tão bonito, Paulo nasceu Benjamin de Oliveira na tarde de 18 de junho de 1901, na Santa Casa da Misericórdia, Rio de Janeiro. Era filho de Mário Benjamin de Oliveira e de Joana Batista da Conceição. Do pai pouco se sabe, pois abandonou a família algum tempo depois. A mãe, sozinha, teve que criar Paulo, o filho mais velho Rogério e Isabel, a caçula. Paulo nasceu e cresceu no bairro do Santo Cristo, a casa na rua Rego Barros, número 29. Desde cedo teve que trabalhar para ajudar na despesa da família. Na rua Senador Pompeu, no bairro da Saúde, entregava marmitas a domicílio para uma pensão. Mais tarde, empregou-se em uma fábrica de bilhares. Todos seus amigos pouco lembram de vê-lo falar da infância ou da família. Vivia o presente, voltado
para o futuro. Nos primeiros anos do século XX, com a reforma urbana do prefeito Pereira Passos, a valorização imobiliária no centro do Rio empurrou as camadas mais pobres da população para os distantes subúrbios. Com a família de Paulo, não foi diferente. No início dos anos 20, ele, a mãe e a irmã se mudaram para Oswaldo Cruz. O irmão Rogério tinha morrido. Naquela época, Oswaldo Cruz era como um vilarejo do interior. Era roça, equivalente hoje a uma primitiva cidadezinha rural. A maioria da população trabalhava no centro, para onde se deslocava usando os trens da Central do Brasil. As pessoas moravam em chácaras, com pequenas casas, cercadas de imensos terrenos. No bairro ainda circulavam cavalos. Não havia calçamento, luz, nem água encanada. E todo o comércio local se resumia a um punhado de bares e armazéns. A região onde hoje está o bairro de Oswaldo Cruz é a extremidade oeste da antiga freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, uma região eminentemente rural, onde existiam engenhos de açúcar e produção agrícola direcionada ao centro da cidade. Os escravos, os descendentes dos escravos que se instalaram exatamente nessa região, mantiveram uma característica cultural que é uma resultante da sua própria origem africana e também dos hábitos decorrentes das atividades rurais. Você vai encontrar o jongo, o caxambu, a música de trabalho, o canto de trabalho. Só foi inaugurada a estação de Oswaldo Cruz em 1895. Só a partir dessa data é que a comunicação deste mini centro rural e o centro da cidade começou a existir. E aí o convívio com os negros que viviam no centro, que eram de origem baiana, que viviam, de certa maneira, de uma atividade ligada ao cais do porto, que tinham o hábito da rua, que tinham o hábito da transação social que a rua permite, que de certa maneira estavam habituados ao trabalho de expediente e que tratavam a mulher como um ser igual, porque na realidade para eles a constituição de família não era tão importante como para alguém que, apartado das suas origens desde muito tempo, busca encontrar na reconstituição do seu ambiente familiar um fator fundamental para a sobrevivência social e de vida cotidiana. Por isso, Oswaldo Cruz é um bairro onde predomina o sentido de família, a necessidade de reconstituir um emprego, uma atividade permanente, e também a música é muito permeada por essa característica rural. Daí você vê constantemente como temas da música de Oswaldo Cruz o passarinho, a borboleta, o carro de boi, a natureza de um modo geral, em todas as suas formas, a chuva, os sinos. E de outro lado, o tratamento que é dado à mulher no samba da Portela é um tratamento muito mais delicado, porque a mulher é a companheira de todo dia, e não a mulher que eventualmente livre exerce a sua atividade no centro da cidade. É claro que o samba é o resultado da combinação desses dois fatores, e o Paulo, como um homem que se originou no bairro da Saúde, foi o traço de união entre essas duas culturas. Ele percebia ao mesmo tempo essas duas alternativas e foi o elo de união entre elas. Daí a importância de se distinguir a diferença cultural entre Oswaldo Cruz e o centro da cidade. Eu ouço muito cantar o relógio da parede, talvez esteja enganado. Ô nega, me deixa dormir, eu ouço muito doente. Seja de fita amarrando, você não quer escutar. É cocoró, cocoró, o carro já cantou. Levanta nego, tá na hora de tu ir pro planeta. Você quer me deixar dormir, mas não quero.
Foi nesse ambiente rural que nasceu o segundo Paulo, o da Portela. Em Bento Ribeiro, bairro vizinho, havia um sambista homônimo, Paulo Fernandes. Para que pudessem ser distinguidos um do outro, Paulo Fernandes passou a ser chamado de Paulo de Bento Ribeiro. E Paulo Benjamin de Oliveira ganhou o nome de Paulo da Portela, nome da principal rua de Oswaldo Cruz, a Estrada do Portela. De repente, Paulo se vê com a mãe, com a irmã, em Oswaldo Cruz. E Paulo começa a identificar a área, o terreno, e ele vê aqueles negros que baixavam a cabeça para os ricos, gente da roça, vinda do interior, do Vale do Paraíba, vindo de Minas, completamente diferente daqueles altivos iorubás que ele conhecia lá do centro da cidade. E ele olhava aquilo e disse, mas como é que pode? Porque ali a humildade é porque eram negros. E lá a altivez é porque eram negros. Ele ficou impactado e ele percebeu que era um problema de postura. Não, ele era do outro lado, ele sabia como era do outro lado. O pessoal do Oswaldo Cruz não sabia de Madureira. Então, ele tomou como meta transformar aquele lugar numa coisa boa, como era o centro da cidade. As festas de Oswaldo Cruz, no início da década de 20, não eram animadas pelo samba, como nos dias de hoje, mas pelo jongo e pelo caxambu. O que eu posso falar, o que eu conheci de jongo e caxambu, foi em Oswaldo Cruz mesmo. Caxambu era o pai do Natal, né, seu Napoleão. E ali saía tudo, jongo, tudo, porque tinha dois aqui, na Portela mesmo, na rua Portela. Tinha duas pessoas aqui que davam essas festas. Era seu Napoleão e seu Vieira. Morava ali no Buraco Quente, no Buraco Quente, perto do Gomalheiro. Então, ali que a gente apreciava. Por exemplo, eu, garotinho, ia para a casa do seu Napoleão e gostava de apreciar aquilo, porque eles... Era um musical, um ritmo diferente, né? Então, até me lembro, até hoje, eles cantavam assim: roubaram minha namorada, então me mate de uma vez. Roubaram minha namorada, então me mate de uma vez. E a gente achava graça daquele musical deles, entende? Porque era um troço, um querendo disputar com o outro, um querendo disputar com o outro. Então, esse era o jongo e o caxambu deles. Se no início eram o jongo e o caxambu, logo começaram a surgir as rodas de samba. Com seu jeito manso e polido, Paulo acabou tornando-se um dos principais frequentadores das festas do bairro. Até mesmo na famosa casa de Dona Esther, a mulher mais notável da história dos subúrbios cariocas. Aqui morou Dona Esther. Era uma dona festeira que tinha festa daqui 10, 15 dias. Jair perdeu o emprego porque ficou aqui cantando samba aí. Conta como é que foi isso aí. Sem dúvida. É porque a Dona Esther era devota e ela dava umas festas aqui, mas as festas duravam 10, 15 dias. E eu trabalhava na Nacional de Marinha, me distraía aqui durante esses 15 dias, muita música, todo mundo dançando. Havia uma palhoça lá atrás, lá no fundo tinha uma palhoça, que aquela palhoça era nosso salão de dança, né? Então a gente ficava aqui, comia, bebia, dormia, entendeu? Esqueci do trabalho, aí fiquei. Quando terminou a festa, 15 dias de festa, que eu fui trabalhar, mandaram eu embora. Mandaram eu embora. Mas não teve nada, fui embora, mas a velha sempre fazia, dava cobertura, que tinha um bom coração mesmo, sabe? Muita gente se agregava aqui e tudo, ela dando cobertura, tudo. Já naquela época o samba era marginal, né? Já era uma resistência. Aqui o local já era uma resistência pelo samba brasileiro, pelo samba carioca, né?
Porque diziam os antigos que aqui reunia o pessoal do Estácio, inclusive o Paulo chegou a fazer, para que havemos de mentir. O subúrbio está bom, venham ver, não a história. Porque na época os bambambam era o pessoal do Estácio. Aí o Oswaldo Cruz já aparece, já, como entendeu? Atropelando também, na defesa do samba, né? O Paulo da Portela. Noel aí faz, quem é você que não sabe o que diz? Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz. Oswaldo Cruz já entra na reta também dos trabalhos, né? E aqui a Dona Esté teve uma grande importância, porque, como o Jair acabou de falar, ficava aí festa aqui 10, 15 dias aqui e o pagode comia até o dia amanhecer. Em 1967 eu fui morar em Oswaldo Cruz e ouvia o pessoal sempre falar de Paulo da Portela. Paulo da Portela já havia morrido há algum tempo e me interessei pelo assunto. Quem é esse Paulo da Portela? Então comecei a estudar, comecei a ouvir daqui e dali, e o que mais me impressionou foi a importância dele como sociabilizador do samba. O samba até então era marginalizado e o Paulo, com muita astúcia, muita inteligência, ele conseguiu juntar os dois lados. Toda aquela cultura do subúrbio com o samba que já se fazia no centro da cidade. A casa de Paulo, na Barra Preta, já passava a ser local de encontro dos sambistas do bairro. Em 1922, um grupo de rapazes resolveu fundar o bloco Baiania de Oswaldo Cruz, que teve vida curta. Mas Paulo não podia ficar afastado do samba. Aderiu então à ideia do amigo Antônio Caetano de fundar uma escola de samba. Os dois, junto com outro Antônio, o Rufino, passaram a se reunir para traçar os planos. O local preferido era embaixo de uma mangueira, na chácara de seu Napoleão. Nós estamos aqui na localidade onde nasceu a nossa querida Portela. Antes eram blocos, né? Depois, mais tarde, nasceu a escola de samba, através de Paulo, Caetano e Rufino, que foram os três fundadores. Mas então nós estamos aqui em frente à casa do seu Napoleão, na mangueira. É, uma frondosa mangueira. A gente ensaiava embaixo dessa mangueira, porque tinha muito espaço, né? Nossa quadra era tudo pequenininha, então aqui. E esse seu Napoleão era um coroa, pai do Natal, nozinho, trabalhava no Cais do Porto, mas foi um baluarte também aqui. Isso. No local, pai do Natal foi um baluarte. E foi ali, em uma reunião em 11 de abril de 1926, que fundaram o Conjunto Carnavalesco e Escola de Samba de Oswaldo Cruz, que adotou o azul e branco, cores do manto de Nossa Senhora da Conceição. Paulo foi escolhido presidente. Era o começo da Portela. Como ele era um sujeito estruturador, ele sabia que para o samba, como ele defendia a dignidade do sambista e a importância do fazer samba, ele entendeu que ele precisava agrupar essas pessoas e organizá-las enquanto grupo social. Ele começou a organizar, era na casa de um se cantava, na casa de outro se ia, na casa de outro se descobria mais um compositor. E assim ele foi aglutinando até que um dia na casa de seu Caetano, eles se encontraram e resolveram criar a bandeira da Portela, que foi feita até pela mulher do seu Caetano, Dona Diva, e fundá-la. A escola organizada seria uma força para essa tal transformação que ele desejava, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança de juízo de valores, partiria também da escola de samba, na medida em que as pessoas também estavam entendendo aquele novo momento. Quer dizer, elas seriam componentes de uma engrenagem que cresceria e teriam força, voz e voto. Ele viu isso, ele enxergou isso. Foi em uma dessas reuniões que Paulo da Portela teve a ideia de mandar confeccionar ternos iguais para os dirigentes da agremiação. Esperava com esse gesto influenciar os outros sambistas e, desse modo, conquistar o respeito da elite. Passou então a espalhar o seu lema: sambista, para fazer parte do nosso grupo, tem que usar gravata e sapato.
todo mundo de pés e pescoços ocupados. Esta frase do Paulo da Portela, que é mais do que uma frase, é um mote, aliás, eu diria que é mais do que um mote, é um manifesto. Porque através de dois símbolos que a sociedade acha que impõem a dignidade, a decência e o respeito, ele atraiu o interesse de todos os companheiros da época. Sapato e gravata, dois ícones que a sociedade decidiu que são aqueles que definem a sua qualidade, a sua decência e a sua moral. Se bem que nesses casos há muito mais do que isso, porque no caso especial de Paulo da Portela e seus amigos havia o talento, havia a semente da contribuição da cultura popular, a contribuição dos ancestrais através das suas mais variadas matizes. Isso tudo foi conglomerando-se e dando a Paulo da Portela uma liderança que eu diria absoluta e legítima, porque não foi uma liderança que ele procurou ou que ele se outorgou. Não, foi uma liderança natural, imposta pelo seu talento, pela sua visão. Ele foi um visionário. Ele foi um visionário do samba. Se o samba está como está hoje, quando digo samba, quero referir às escolas de samba, o respeito, a identidade, a sua semelhança com o próprio processo de ser brasileiro, tudo isso se deve a Paulo da Portela, que anteviu tudo isso. E anteviu fazendo na Portela aquilo que ele acreditava que era o mais pertinente, que era o mais lógico e que era o mais coerente. E o objetivo era claro: mudar, junto às classes mais altas, a imagem do sambista, visto como marginal e arruaceiro. Serei teu ioiô, tu serás minha iaiá. A vida feliz, bem longe daqui, iremos gozar. Mas tem duas coisas que podem impedir: que tu a sorrir me perguntará, meu bem, que será? Olha, eu que pensei e te responderei: a sombra da inveja, meu bem, ou golpe de azar. Olha, eu que pensei e te responderei: a sombra da inveja, meu bem, ou golpe de azar. Mas serei teu ioiô, tu serás minha iaiá. A vida feliz, bem longe daqui, iremos gozar. Mas tem duas coisas que pode impedir: que tu a sorrir me perguntará, meu bem, que será? Olha, eu que pensei e te responderei: a sombra da inveja, meu bem, ou golpe de azar. Olha, eu que pensei e te responderei: a sombra da inveja, meu bem, ou golpe de azar. Em 1929, o pai de santo e compositor, Zé Espinguela, ligado à Mangueira, promoveu em sua casa um concurso de samba. Participaram músicos da própria Mangueira, do Estácio e de Oswaldo Cruz. O vencedor, um dos representantes do conjunto de Oswaldo Cruz, foi Heitor dos Prazeres. Heitor não pertencia à comunidade de Oswaldo Cruz. Ele, que era do centro da cidade, foi levado por Paulo da Portela, que pretendia divulgar a escola em redutos dos quais Heitor já era bastante popular. Com a vitória, Heitor sentiu-se fortalecido para sugerir a mudança do nome da agremiação de Oswaldo Cruz para Quem nos faz é o capricho. Paulo aceitou a sugestão e a bandeira, que Heitor dos Prazeres também idealizou e desenhou. O prestígio de Heitor desgostou Antônio Caetano e Antônio Rufino. E a situação piorou quando Heitor gravou o samba Vai Mesmo, de Antônio Rufino, como se fosse uma composição sua. Heitor já era profissional, ganhava dinheiro gravando músicas. Esse episódio provocou a primeira discórdia entre os fundadores do que viria a ser a Portela, mas o apoio a Paulo permaneceu. O primeiro concurso de escola de samba aconteceu no Carnaval de 1931. A agremiação de Oswaldo Cruz desfilou com um novo nome, Vai Como Pode, e o novo estandarte, criado por Antônio Caetano, que se tornaria o definitivo. Paulo da Portela foi o puxador do samba, função que repetiria nos anos seguintes. O Vai Como Pode era a Portela, né? Então, azul e branco. Chegava de azul e branco, saía. E tinha um figurino. De acordo com o carnaval, tinha um figurino.
levava o figurino e comprava a fazenda e fazia a fantasia. Então depois foi crescendo, para chegar o que está chegando hoje. Mas já não é mais aquela aqui ó, gogó. Não tinha recurso que tem hoje. Saía daqui, ó, para julgar dentro do conjunto. Velho Paulo Portela. Até o Carnaval de 1934, os desfiles das escolas de samba, na Praça 11, não faziam parte da programação oficial. Eram promovidos por pequenos jornais da época. Em 1935, no primeiro desfile oficial, a Vai Como Pode ganhou o seu primeiro carnaval. Desfilou com 2 sambas, Alegria Tuterais, de Antônio Caetano, e Linda Guanabara, de Paulo da Portela. Este foi o último carnaval em que a escola desfilou com o nome Vai Como Pode. No dia 1º de março do mesmo ano, por sugestão do delegado Dulcido Gonçalves, que não gostava do antigo nome, passou a se chamar Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. Foi também a escalada de Paulo da Portela para a consagração. Ainda em 1935, em um concurso promovido pelo jornal A Nação, foi escolhido o maior compositor das escolas de samba. No ano seguinte, sucedeu o cantor Silvio Caldas com o Cidadão Momo, que se contrapunha ao Remo. No dia de sua posse, uma multidão de 100.000 pessoas se comprimiu nas ruas do centro da cidade para saudá-lo. Ele chega na Central do Brasil, mais ou menos 9 horas da noite, acompanhado da Portela, e encontra a esperá-lo uma multidão calculada em 100.000 pessoas, que se espremia ali na cidade da Central do Brasil até o Castelo. Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente inimaginável nos dias de hoje, tá certo? Mesmo se você considerar. Eu só acredito nisso, que isso está no livro de uma pesquisadora. Se alguém me contasse isso, eu não acreditaria, nem hoje. É inimaginável hoje. Alguém é capaz disso? Quer dizer, mesmo se você considerar que há um certo exagero, que não tinha 100.000, tinha 50.000. Mas mesmo 50.000 é um absurdo isso. É uma coisa inimaginável. Quer dizer, esse contato com Paulo, a gente não consegue definir isso. Essa magia que ele tinha, tá certo? É claro que ele tinha por trás dele o título. Mas será que outro que tivesse recebido aquele título, como foi o caso do Mano Eloy, também, como foi o Cartola depois, será que conseguiria reunir essa multidão toda? Essa é a questão. Ainda em 1936, o jornal A Rua lançou outro concurso, o de Cidadão Samba, no qual só podiam concorrer componentes das escolas filiadas à União das Escolas de Samba. No ano seguinte, em meio a uma briga pelo patrocínio do concurso, Paulo foi eleito por unanimidade Cidadão Samba. Nos primeiros desfiles da escola de samba, o preconceito era tão grande contra as escolas que a polícia ficava na Praça 11 impedindo que os sambistas que saíssem do desfile continuassem em direção ao centro da cidade. Eles tinham que voltar ou para o subúrbio ou para as favelas. Havia um grande preconceito. O Paulo da Portela, ele foi o camarada que se preocupou em quebrar isso. E de maneira com habilidade. Então ele se tornou assim o primeiro relações públicas do samba carioca. Ele já tinha condições de liderança. Eu acho o Paulo da Portela um dos maiores líderes populares que o Rio de Janeiro já deu. Mas ele além disso, ele tinha uma capacidade de papo. Ele tinha um papo fantástico. E ele foi se tornando amigo dos jornalistas. E se tornou a grande figura do samba junto aos jornalistas. De maneira que sempre que havia um problema com o samba, era ele que ia lá, era ele que dava entrevista, ele homenageava os jornalistas, ele adorava prestar homenagem. Ele, em 45, houve um desfile em São Januário, no Campo do Vasco, e houve uma briga entre o pessoal do Estácio e do Salgueiro, e morreu um sambista do Salgueiro assassinado. E isso foi aí os jornais saíram de pau em cima da escola de samba, porque é um manto de malandragem, vagabundo, assassino. O Paulo da Portela correu para os jornais, começou a dar entrevista, disse nada disso, e falou assim, olha, os ladrões, os assassinos, os vagabundos, os pilantras, não estão na escola de samba, não. Estão na Avenida Rio Branco, de terno e colarinho, né, e gravata, etc. Então era o Paulo foi um craque
E eu tenho certeza absoluta que a consagração que as escolas de samba viriam a receber, né, com o tempo, essa consagração se deve muito ao trabalho de relações públicas, né, do nosso querido e grande Paulo da Portela. A escola de Oswaldo Cruz, agora com o nome de Portela, voltou a ganhar o carnaval em 1939 com o enredo Teste ao Samba. Paulo foi a maior atração individual do desfile. Além de autor do samba, foi responsável também pelo enredo, pela harmonia e até pela escolha do tecido das fantasias. A alegoria principal era um gigantesco quadro negro. Nesse carnaval, Paulo mostrou o que é ser o professor do samba. Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção eu quero ver. Se diplomados posso, salve o professor, da nota ele senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção eu quero ver. E diplomados posso, salve o professor, da nota ele senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. 100 dividido por 1000, cada um com quanto fica. Não pergunte a caixa santa, não peça cola cuíca. Lá no morro vamos vivendo de amor, estudando com carinho o que nos passa o professor. Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção eu quero ver. E diplomados posso, salve o professor, da nota ele senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. Paulo nunca foi namorador. Era considerado um bom moço, bem comportado, pelo menos de Oswaldo Cruz. Tudo indicava que permaneceria solteiro pelo resto da vida, mas na véspera de completar 38 anos, foi definitivamente conquistado por Maria Elisa dos Santos. Ela era sobrinha de seu Napoleão, prima, portanto, de Natal, Nozinho e Vicentina. Ficou tudo em casa. Nós estamos aqui em Oswaldo Cruz, e eu estou mostrando ali onde é aquela autoescola ali, ó. A Portela era ali atrás. Ali o Paulo ainda frequentava, ali justamente ele veio ali, deu um discurso antes do aborrecimento, mas o Jair conviveu muito mais tempo do que eu. Quando eu cheguei aqui, era garoto, o Jair sabe de tudo. Ele é que pode dizer a verdade. Ali na Portela, nós sempre fomos de uma escola pobrezinha e aqui, nessa esquina aqui, tinha um armazém. Então o dono do armazém, seu Sérgio, um português, que patrocinava a nossa escola, que dava ajuda para a nossa escola, para a gente botar o carnaval na rua. E aí o Paulo, o homem ajudava a pagar, e o Paulo ali tomou conta da área. Então Paulo saía nessas casas todas da Rua Portela, pedindo aos pais que deixassem as filhas sair na escola. Quando terminava o carnaval, que nós regressávamos, ele chegava de casa em casa e entregava as filhas aos pais. Aqui a Portela viveu os melhores momentos da vida dela. A glória dela mesmo, muito boa aqui nesse pedacinho que está aqui. Aqui, inclusive de 40 a 47, a Portela foi 7 vezes seguida campeã. Depois foi aí para Jaqueira e ali também fomos tricampeão, tetracampeão. Natal vinha com o carro, soltando aquele foguetório que vinha por aí, e aí botava-se a escola na rua, saía por aqui, ia para Oswaldo Cruz, compreendeu? Comemorando as nossas glórias, os nossos títulos, né? Pouco antes do carnaval de 1941, Paulo, em Todos os Prazeres e Cartola, também consagrado compositor da Mangueira, viajaram para São Paulo.
Os três costumavam se apresentar juntos em shows e programas de rádio. Na capital paulista, foram participar de um desafio musical entre sambistas das duas cidades. Ao chegarem de volta ao Rio, se dirigiram diretamente para o desfile. Os três vestindo a roupa do conjunto carioca. Desfilaram primeiro na Mangueira, sem problemas. Tentaram repetir na Portela, mas sem sucesso. Como ele estava com uma roupa diferente, aí não deixaram ele entrar na escola. Ele aí se aborreceu e saiu, mas ninguém expulsou. Paulo nunca foi expulso de lugar nenhum. Paulo era uma personalidade, cidadão do samba, homem de respeito, de muita responsabilidade. Ninguém expulsava ele de lugar nenhum. Não tinha base, não tinha força para isso. Esse ano eu saí na Portela. Então, eu vinha na ala, na frente. Minha ala era a primeira ala. E perto de mim, seu Paulo quis entrar. Era ele, eu me lembro que tinha o Cartola, tinha mais outra pessoa e tinha um senhor que quase ninguém fala, mas tinha um senhor do papagaio, não sei se vocês lembram que tinha uma escola, vocês não lembram, que tinha uma escola que tinha o nome de Papagaio Linguarudo. E então eles se vestiam de verde. Então o rapaz estava um mulata assim, ou branco, não sei, com um paletó verde, tinha um papagaio nas costas. Eles tinham um papagaio linguarudo. Então seu Paulo chegou e quis entrar assim perto da gente, da minha ala, ele suspendeu a corda. Então veio o Mané Bamba, não tenho certeza se Ventura estava, e outro. Disse assim, você entra, mas seus amigos não. Ele pegou, não entrou, ele saiu. Por isso que eu sempre digo, ele não foi expulso, ele não entrou. Ele não quis entrar, porque os amigos dele não entrou, ele não quis entrar. Foi isso que aconteceu. Paulo ficou magoado com o que considerou uma ofensa. Assim mesmo, incentivado por Cartola, tentou uma reconciliação. Era tarde. A Portela tinha fechado as portas para ele. A grande discussão em torno do Paulo é a saída dele da Portela. Quer dizer, o homem vai dos anos 20 para lá, dedica 20 anos da sua vida e depois é excluído. E o que foi? Foi realmente aquela história de ter uma roupa diferente na hora de querer entrar no desfile com Cartola e Heitor? Não creio, porque aquilo ali, ninguém usava, a escola não usava como um todo a roupa toda igual. Outra coisa, posteriormente, ele se afastou em 41, no Carnaval de 41. Posteriormente, quando o Walt Disney veio ao Brasil, o Paulo chegou, organizou dentro da Portela a visita do Walt Disney. Todo mundo concorreu, ele dirigiu a visita, dançou, mostrou. Enquanto ele dançava diante dos desenhistas do Walt Disney, eles iam desenhando e daquela história toda brota a figura do Zé Carioca. Então, e isso ele já estava rompido com a Portela, mas a gente vê que esse rompimento não é tão radical assim. Mas, sobretudo, o grande problema ali era que Paulo representava valores que aquela comunidade não compreendia. Então, quando Paulo pegou o samba do Rufino e levou para a cidade para ser gravado e que Heitor interferiu, isso, para ele estava levando um samba da comunidade para ser consumido por um grupo. Ele estava levando a comunidade dele para o mercado. E, na verdade, não era assim que isso foi entendido. Para o frequentador de escola de samba, um samba depois que era gravado era proibido de ser tocado na quadra. Então, o valor para eles maior era a quadra. Ao passo que o Paulo já vinha de um outro lugar, que o valor era levar da quadra para gravar, porque aquilo daria direitos autorais, daria... Então, é um grande problema de valores diferentes. Foi esse o grande drama de Paulo da Portela, foi esse o grande drama do nosso príncipe negro, e eu acho que esse grande drama foi que o retirou do meio de nós aos 49 anos
em 1949. Madrugada de 30 de janeiro de 1949. Paulo da Portela entra em casa e volta do Circo Teatro São Jorge, também conhecido como Circo do Palhaço Oliveira. Ele tinha estado lá para acertar um show que faria dali a alguns dias. Aproveitou para assistir ao espetáculo em cartaz naquela noite. Foi reconhecido pela plateia e ovacionado. Paulo vai se deitar. Não demora muito e o dia começa a nascer. Paulo treme na cama. É o coração, que já o obrigou a 4 entradas de emergência no Hospital Carlos Chagas. Maria Elisa tenta reanimá-lo. Silêncio. São 5:30 da manhã. Entrando aqui na humilde vila onde morou o nosso professor Paulo da Portela. Aqui ele tombou como se fosse um passarinho. Cantou no circo, veio tombar em seu ninho. Nosso professor Paulo da Portela. Essa vila ficou superlotada. Veio sambistas de tudo quanto é lugar. Carlos Cachaça, Cartola, Bide, a turma do Estácio, vieram todos para cá. Isso não se podia andar. Foi um domingo triste. E o enterro foi uma coisa, sabe, fabulosa, não tem nem comparação. O Paulo saiu por aqui, fechou tudo aqui, Madureira, fechou as portas, não? O comércio, fez aquela homenagem bonita que ele mereceu. Um Radical, era um jornal da época, foi uma página inteira com a matéria escrita, o funeral do samba, porque o Paulo lutou pelo samba, não foi só pela Portela. Cartola muitas das vezes idolatrou ele sobre essa parte. Cartola dizia, eu lutei por Mangueira. O Paulo lutou pelo samba. O funeral de Paulo da Portela mobilizou gente em todos os cantos da cidade. E recebeu ampla cobertura dos jornais. Jornal Correio da Manhã, terça-feira, 1º de fevereiro de 1949. Até hoje, nos morros e subúrbios, só há lembrança de um enterro semelhante ao de Paulo da Portela, que se realizou às 2 horas da tarde de ontem. O de Darino da Saúde, Bamba Emérito e Valente de Caça Nunca Rasgada. Avaliava-se a afluência de gente ao enterro de Paulo da Portela em mais de 15 mil pessoas. O comércio de Madureira fechou para o saimento e aquela massa de gente foi atrás do caixão até Irajá. O bumbo marcava a cadência. Uma espécie de canto-chão saía em fio de voz dos lábios da multidão. As cuícas e o tarol acompanhavam surdamente. O túmulo de Paulo da Portela tinha o número 2908. Foi a centena de ontem. Deu águia. Linda borboleta, não seja buliçosa, deixa minha rosa, que tão linda está no galho. É o meu prazer ao amanhecer fazer-lhe visita, vê-la banhada de orvalho. Quando vem o sol, cobre ela de ouro. No jardim do pobre é um tesouro. Linda borboleta, não seja buliçosa, deixa minha rosa, que tão linda está no galho. É o meu prazer ao amanhecer fazer-lhe visita, vê-la banhada de orvalho. Quando vem o sol, cobre ela de ouro. No jardim do pobre é um tesouro. A limpeza étnica feita pelo prefeito Pereira Passos e por Oswaldo Cruz,
fez com que os negros se afastassem do centro da cidade, ou subissem às favelas, ou viessem morar no subúrbio. Como no blues norte-americano, o trem teve uma importância muito grande, e em cima dessa importância, maior ainda foi Paulo da Portela, que criou várias maneiras de resistir dessa maneira de se expressar da cultura afro-brasileira, né? Paulo, por exemplo, se encontrava com as pessoas na Central do Brasil, no final do trabalho, e vinha tocando no trem, fazendo as sedes da sua Portela no trem. É o chamado pagode no trem. E que hoje eu tento, com os companheiros, retomar essa iniciativa, né, no Dia Nacional do Samba, justamente lembrando a marginalização em que o samba naquela época vivia e ele tirou, e a marginalização que o samba vive hoje, né, longe das FMs. Então Paulo continua justamente na sua história no pagode do trem. A importância do Paulo é clara, primeiro pela liderança, a capacidade dele como líder, não é? É uma pessoa que realmente mudou a história do samba, além de um excepcional compositor que ele era, né? A figura humana, né? Que todas as pessoas que o conheceram, elas são muito firmes em afirmar que ele era uma figura humana fantástica, com essa grande capacidade de liderança. E conseguiu realmente, com a pessoa dele, com a força dele, com a energia dele, entendeu? Mudar muita coisa no samba, especialmente na Portela, né? A figura máxima da Portela, de todos os tempos, né? Mas tem coisas assim, quer dizer, como compositor, eu tenho algumas coisas do Paulo, e tem especialmente um samba. Se ele não tivesse feito nada, tivesse feito apenas este samba, que eu vou cantar um trecho, entendeu? Acho que isso já teria dado uma grande contribuição, né? Que é um samba que eu acho que é um refrão muito pequeno, mas de grande beleza, que eu acho que encerra, uma das grandes verdades da vida, que o trecho é esse, né? Orgulho, hipocrisia, vaidade, nada mais são três coisas que em menos de um segundo se desfazem. O mundo é mesmo assim, cheio de ilusão, hás de convencer meu coração. Havia uma grande rivalidade nas primeiras escolas de samba, como o pessoal era muito, a escola representava a sua comunidade, havia muito bairrismo, então havia brigas, inclusive na Praça 11 ficaram famosas as brigas em encontros de escolas e tal, porque havia essa rivalidade muito grande entre eles. E o Paulo da Portela era um diplomata. Primeiro que ele era muito maneiroso, ele se vestia bem, era bem falante. E me diz o Heitor, ele não tinha esse negócio, ele, por exemplo, aparecia na Mangueira e era bem recebido. Um outro camarada ficaria até sem jeito de ir na Mangueira, pô, sabe como é que é? Eu sou da Portela, eu sou lá do... O interessante é isso, essa visão antecipadora que ele teve de o Paulo da Portela. Quando você diz assim, o Paulo da Portela, não é como você diz o Cartola. Você fala o Cartola, você lembra de um compositor Cartola. E quando você fala no Paulo da Portela, você não se lembra só do possível compositor Paulo da Portela. Era o Paulo da Portela, o legendário Paulo da Portela. Na abertura do Carnaval 2001, o bloco Bis a Bis do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro homenageou o centenário de Paulo da Portela. Da Praça 15 à Lapa, arrastou uma multidão de foliões na forma que o deixaria mais satisfeito. Na rua, com muito samba e alegria.
É uma alegria enorme estar aqui nesse momento homenageando a Portela na figura do seu fundador, Paulo da Portela. Paulo, se vivo fosse, esse ano faria 100 anos. Paulo criou esse movimento de carnaval, ele organizou os ex-escravos e fez deles uma sociedade organizada, buscando pela a cidadania. E é isso que nós estamos buscando a homenagear, é reviver isso e recrudescer, reavivar o Carnaval de Rua. Como no centenário da abolição, no Renascença, no Clube dos Negros, se fez um painel com o nome de todos os negros importantes e não tinha o Paulo. O carnaval belíssimo que a Mangueira fez também sobre a questão da escravidão, que fez aquela comissão de frente tão bonita, com Candeia, Clara Nunes, Cartola, e não tinha o Paulo. Eu ficava me perguntando por que isso, qual era a explicação para isso, por que acontece isso. E aí no centenário, um grupo de pessoas que gosta muito do Paulo entendeu que a gente não podia deixar isso em branco, tá certo? E é isso que a gente está fazendo aqui, só isso. Vai voar, minha águia, meu bem. Por onde andará Paulo Benjamin de Oliveira? Na harmonia da escola de samba, quem sabe? No reconhecimento do sambista, sem dúvida. Sua Portela já está concentrada. O desfile já vai começar. Onde está? Oculto em alguma ala? Disfarçado em alguma fantasia? Ou atrás de uma alegoria? Sua presença é sentida bem perto, bem por aí. No som do samba que esquenta, na adrenalina da hora mágica que chega, do arrepio da águia que espreita e na elegância da velha guarda que está sempre à sua espera. Na tensão de cada rosto, na malandragem, na sabedoria de quem faz samba e faz história. Na beleza e espontaneidade de cada personagem dessa cultura popular, trazida das ruas de Oswaldo Cruz, vestida no azul e branco da Portela. Paulo da Portela, nosso professor, Paulinho da viola, o seu sucessor. Veja que coisa mais bela, o passado presente da nossa querida Portela. O meu nome já caiu no esquecimento. O meu nome não interessa mais ninguém. O meu nome já caiu no esquecimento. O meu nome não interessa mais ninguém. E o tempo foi passando, a velhice vem chegando, já me olham com desdém. Ai, quanta saudade de um passado que se vai lá no além. Ai, quanta saudade de um passado que se vai lá no além. Chora cavaquinho, chora, chora violão também. O Paulo no esquecimento não interessa mais ninguém. Chora Portela, minha Portela querida, eu que te fundei, serás minha toda a vida. Chora Portela, minha Portela querida, eu que te fundei, serás minha toda a vida. O meu nome já caiu no esquecimento. O meu nome não interessa mais ninguém. O meu nome já caiu no esquecimento. O meu nome não interessa mais ninguém. E o tempo foi passando, a velhice vem chegando, já me olham com desdém. Ai, quanta saudade de um passado que se vai lá no além. Ai, quanta saudade de um passado que se vai lá no além. Chora cavaquinho, chora, chora violão também. O Paulo no esquecimento não interessa mais ninguém. Chora Portela, minha Portela querida, eu que te fundei, serás minha toda a vida. Chora Portela,